Olá, seja muito bem-vinda ao nosso ABcast, o podcast que vai ajudar você, farmacêutico, dono de farmácia, a se tornar mais seguro, mais valorizado, crescer nesse mercado com muitas ideias e muitos insights. Aqui é a Alana Bezerra. Sou Érica Diógenes. E hoje vamos falar sobre um tema que eu sou apaixonada, que é nutricosméticos. Vamos falar sobre nutricosméticos do desenvolvimento à prescrição. E claro que eu chamei uma especialista, a Eriquitia, minha amiga. Gente, somos amigas eu ia falar de infância quase, né? De adolescência. De faculdade, de adolescência. E a Érica, ela vai se apresentar mais profundamente, mas ela vem desenvolvendo um trabalho incrível no nicho de suplementos. Inclusive, ela faz parte também é nossa parceira no P&D, então ninguém melhor que a Érica para falar sobre esse assunto. E antes de tudo, antes de começar, eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo para o máximo número de pessoas. Então, se você quer atuar nessa área, quer atuar no desenvolvimento, na prescrição, é um mercado muito promissor, né, para você farmacêutico que quer crescer profissionalmente e até como empresário, tá? Então, Eriquitia, muito obrigada, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu amo estar aqui, você sabe, né? E sempre que me chamar, presença confirmada. Você é de casa e eu me sinto em casa também. Érica, você apresenta um pouquinho, a gente já fez, gente, um podcast com ela e a sócia dela, a Marília, né? Elas são proprietárias da MQC Suplementos, mas fale mais, Eriquitia, fale mais. Vamos lá. Eu falo Érica, desculpa, eu falo Érica, mas é a doutora Érica, porque ela fez aí um doutorado, um projeto incrível que eu quero falar também. Sim, vamos. Vamos falar. Me fala aí, fala um pouco mais. Sim, sou a Érica Diógenes, né? Sou, inclusive, parceira aqui da AB Consultoria, faço parte da equipe de desenvolvimento, tenho muito orgulho disso. Sou farmacêutica, né? Eu e a Alana estudamos uma parte da faculdade juntas. Uhum. Sou fundadora do MQC Suplementos, junto com a minha irmã, minha sócia, Marília. Uhum. E tenho doutorado em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Medicamentos pela UFC. Apenas, gente. Sou professora de pós-graduação em Estética Avançada também. Pronto, um pouquinho sobre mim. E, amiguinho, falar nisso, como é que tá aí o projeto? Tá andando, do clareador? Sim. No doutorado, fugindo um pouquinho do tema, né? Antes da gente iniciar. No doutorado, eu desenvolvi um sérum facial clareador, né? De Aroeira do Sertão. Uhum. E esse nosso sérum, ele tá com ele teve, na verdade, foi muito a mão de Deus nesse projeto, né? Não seria ele, nós trocamos no início do doutorado. E, para nossa surpresa, a Aroeira do Sertão teve uma ação fantástica em todos os testes que nós fazíamos. Assim, no primeiro teste, ela teve um resultado absurdo, assim, de incrível. O segundo teste, então, todos os testes foram realmente muito satisfatórios. O produto, depois passamos para o desenvolvimento, né? Primeiro testamos o extrato, passamos para o desenvolvimento do produto. O produto também ficou incrível. Fizemos todos os estudos de estabilidade, compatibilidade cutânea, citotoxicidade, enfim. E ele tem muita ação. Uhum. Essa semana foi testado junto com o microagulhamento, né? E vamos testar também junto com o laser Pastelli, na estética avançada. E os resultados, assim, são fenomenais. Assim, as pessoas nem acreditam. O resultado do microagulhamento em uma sessão, eu coloquei no meu Instagram e, assim, é realmente inacreditável que um produto com uma sessão ele tenha tanto resultado. Uau! E é engraçado isso, que eu lembro que o teu projeto ia ser com alguma coisa do cajá, não era? Não, jaca. Jaca. Cajá pra jaca. Foi da jaca. Isso. E eu lembro que tu tava catando não sei o que da jaca, e era uma loucura. Eu pegava jaca de uma comunidade quilombola, pegava as sementes. E a jaca, ela tem dois compostos que têm ação clareadora, que é a jacalina e a torcarpina. Então, eu fui fazer o doutorado com a semente de jaca justamente para poder conseguir extrair esses compostos no extrato, né? E ter essa ação clareadora. Mas, para minha surpresa,
não teve, né? Talvez a metodologia que eu usei para extrair não foi suficiente para conseguir pegar esses 2 compostos. E, de fato, não teve ação. Só que, para minha surpresa, no mesmo dia, Deus é tão bom que no mesmo dia que eu descobri que ele não tinha ação, eu encontrei a Aroeira do Sertão, que teve, assim, ação lá nas alturas. Impressionante, né? Às vezes a gente tem uma ideia muito boa, só que tem que, quando você parte para o desenvolvimento, a gente tem que considerar a viabilidade do projeto, né? Se é replicável, se é reprodutível, enfim. E assim, foi para a Aroeira do Sertão algo nosso, né? Aqui da nossa Caatinga, valoriza a nossa cultura, porque a Aroeira faz parte da cultura do povo nordestino. Então, foi assim, tudo casou direitinho. Érica, já adentrando no tema, na tua visão, qual é o mais difícil, qual é o desenvolvimento mais desafiador, de cosmético ou de suplementos, no caso nutricosmético, porque tu atua nos 2, né? Eu atuo mais em suplemento. Cosmético eu desenvolvi esse meu produto do doutorado, né? Mas foi uma experiência. Foi uma experiência, assim, foi bem árduo, foi um desenvolvimento bem acadêmico, né? Resultou num produto, que vamos colocar no mercado, mas foi um desenvolvimento bem acadêmico, que é diferente do desenvolvimento da indústria, que é algo mais rápido, né? Então, a minha experiência hoje é maior realmente com o desenvolvimento de suplemento. Principalmente, enfim, mas os 2 são bem desafiadores, né? Existem várias questões que devem ser abordadas, várias intercorrências que podem acontecer, a questão da estabilidade, da eficácia, das interações. Então, tudo isso estão nos 2, né? Mas, realmente, o desenvolvimento é algo muito complexo, e tanto de cosmético quanto de suplemento. Hoje, a MQC, ela foca em nutricosmético exclusivamente? Sim, nutricosméticos. Pronto, pois explica um pouquinho o que é o nutricosmético para o nosso público que está entrando agora, que está buscando adentrar nessa área, seja como empreendedor, seja como profissional, para a turminha entender. Perfeito. Os nutricosméticos são suplementos que vão agir na beleza. São suplementos que eu vou fazer uso por via oral, né? Suplemento a gente faz uso oral. E esse suplemento, não que ele vai agir exclusivamente na minha pele, óbvio que eu sei que se eu vou tomar um silício orgânico, por exemplo, ele não vai agir exclusivamente na minha pele, né? Mas ele também tem essa ação na pele, no cabelo, nas unhas. Então, são produtos que realmente eles têm esse lado meio que do cosmético, né? Só que para uso oral. Sabe o que eu lembrei agora? Tu lembra daquele evento que a gente fez, o workshop? Eu fiz 2, um Individualize Scientific e outro Aesthetics. E eu fui abordar sobre um tema. Eu acho que teve um evento. Eu acho que tu não chegou a dar palestra, né? Não. Porque tu estava focado em outras coisas, enfim. Mas eu lembro que tu que desenvolveu a palestra. Eu ia dar essa palestra, eu estava focada na organização do evento e tu fez para eu ministrar lá. Inclusive, eu nem lembrava, lembrei agora. E assim, como na época eu não tinha tanta experiência, foi antes da pandemia, né? Em evento, eu coloquei tanta palestra que não deu tempo da palestra. E eu fiz essa palestra no online. Até hoje tem no canal. Essa palestra sobre nutricosméticos. Já tem um tempinho, acho que já tem uns 5 anos, né? Por aí. Tem. Então, é algo que eu já trabalhava, mas foi uma oportunidade também da gente aprofundar. Mas foi incrível aquele evento, quero fazer mais. Vamos lá. Bom, e quando você falando do desenvolvimento, quando você vai desenvolver um nutricosmético, o que é que tu considera, primeiramente? Uma pausa rapidinho nesse ABcast incrível para te informar, farmacêutica, que as inscrições do Manipule 5.0 online estão abertas. Você tem até essa sexta-feira para garantir a sua vaga no método que vai fazer você ganhar de 5 a 10 mil reais com manipulação de cosméticos, medicamentos, suplementos, mesmo que você tenha zero experiência, e aumentar as portas de entrada do mercado e de crescimento para você se tornar esse farmacêutico mais seguro e mais valorizado. Clique aqui na descrição do vídeo e garante a tua inscrição agora. Na verdade, o suplemento em si, né? Existem 3, na minha visão, existem 3 tipos de
Suplementos. Os suplementos tecnológicos, eficazes e seguros, são produtos de alto padrão. Existem os produtos que são o arroz com feijão, aquele básico que funciona. Né? É um produto que não é tecnológico, mas ele é eficaz, ele tem ativos que são ativos comuns, ativos simples, ativos até, economicamente falando, mais baratos, né? E existem os produtos que eles não têm eficácia alguma, eles colocam concentrações muito baixas dos ativos, usam ativos comuns, mas em concentrações muito baixas, combinações que não são eficazes. Existem muitos desses. Existem muitos desses produtos, muitos. E assim, na verdade, quando a gente pensa em produtos, a gente só pensa nesses 2 primeiros, né? A gente pensa, o produto, ou ele vai ser tecnológico, vai ser eficaz. Os meus produtos do MQS, meus 2 produtos, eles são assim, né? Nós trabalhamos com tecnologia, com inovação, mas o produto, o arroz com feijão, o básico que funciona, também é um produto excelente, que a gente usa no dia a dia, né? Então, quando a gente pensa no desenvolvimento, inclusive quando chegam projetos aqui na B, para a gente desenvolver, a gente só parte para essas duas... Esses 2 primeiros que eu abordei, né? Esse produto de marketing, esse marketing agressivo, de um produto que não funciona, realmente a gente não faz. E é muito comum, eu lembro até de um detentor de marca, né? A pessoa tinha a marca, veio conversar comigo, Alana, ele terceirizava. Eu compro... as pessoas compram muito, mas não fazem a recompra, né? Como ele era detentor de marca, uma pessoa muito íntegra, né? Queria fazer certinho, mas ele não tinha essa expertise técnica, naturalmente. Era empresário. E ele não entendia porque as pessoas não recompravam. E quando a gente foi analisar, né? As concentrações eram muito baixas, né? Na verdade, era um produto em gotas. E a dose eram 20 gotas. Então, a dose, na tabela nutricional, ela faz referência à dose, né? Então, se eu tenho 20 gotas, aquela tabela é referente às 20 gotas. Sendo que, na verdade, a gente foi fazer os cálculos e a tabela era referente a todo o frasco de 30 ml. Então, estava 30 vezes menos o que estava declarado no rótulo. Isso. E os negócios, o nicho de suplementos cresceu muito, né? E a questão da terceirização é algo que eu sempre alerto, né? Os empresários que desejam lançar um produto, uma marca, que atentem bastante para essas especificações técnicas, porque um leigo, ele vai falar, um fabricante, ele vai produzir algo bom, né? Mas existem essas categorias, né? Eu posso estar lançando um produto com a concentração mínima, né? Determinada vitamina, por exemplo, mas não é o suficiente para dar aquele retorno em termos de crescimento do cabelo, né? De corresponder, de realmente ter uma eficácia. Não podemos nem dizer que é um tratamento, né? Na verdade, o mercado de suplemento hoje está muito... Não sei qual é a palavra que eu uso. É algo predatório mesmo, sabe? Então, o que é que se faz? É uma prática comum. Os produtos são lançados e eles têm um ciclo de vida muito curto. Mas isso já é previamente acordado com os detentores da marca. Então, eu vou lançar um produto e ele vai passar 1 ano no mercado. Ele vai vender tanto e ali o produto morre. Não existe uma preocupação na construção de uma marca, na construção de um produto. Por quê? Porque aquele produto ele só tem fins comerciais. Né? A única finalidade é fins comerciais, é ganhar muito dinheiro no curto período de tempo. E o suplemento hoje é o produto que mais... está sendo procurado para essa finalidade, para levantar dinheiro muito rápido. E assim que ele, como não existe a recompra desses produtos, que é aquela situação que eu falo, os produtos que não são eficazes, que não têm concentrações adequadas, que muitas vezes são errados, a composição é errada. Então, assim que o ciclo de vida daquele produto termina, outro, às vezes com até a mesma fórmula, mudando a linguagem, a marca, a chamada, é lançado e assim as empresas funcionam, né? Infelizmente, é uma prática que está cada vez mais comum no mercado de suplementos.
E aí foi uma preocupação desse cliente, inclusive, eu quero lançar algo que impacte. E, obviamente, não dá para comparar um produto que tem um silício, com um produto com 100 miligramas de silício orgânico para um que tem 10 miligramas, né? Então, assim, não dá para comparar. Se eu lanço um produto com 100 miligramas de silício, com tecnologia patenteada, né? Um exemplo. É claro que eu vou ter um maior custo sobre esse produto, Sim. né? Então, o empresário ali, ele não vai estar, ele vai, obviamente, tem que ter a viabilidade econômica, porque, enfim, é um negócio, mas ele está preocupado principalmente no resultado que aquele produto vai trazer, né, para os clientes dele. Dentro dessa linha, quando a gente vai falar de desenvolvimento, o que é que deve considerar sobre a escolha de ativos, desse empresário, dessa empresa, desse fabricante que se preocupa em resultado e não com 100% lucratividade. Pronto. Então, essa pessoa que realmente quer resultado, ele tem que escolher. Se ele vai querer um produto tecnológico, um produto com ativos mais caros, como um silício orgânico, um colágeno verisol, esses extratos que são padronizados, importados, ou se ele vai querer um produto, o básico, que funciona. Então, ele tem também que dizer um teto. Olha, eu quero gastar até tanto, né? Eu quero que o desenvolvimento da minha fórmula, a gente consegue fazer fórmulas boas, naquele sistema do arroz com feijão, de R$5. Contando com embalagem, contando com... O arroz com feijão que funciona, né? O arroz com feijão que funciona, justamente. Só que ele pode também optar por uma fórmula inovadora, uma fórmula diferenciada, que pode custar R$60, R$70, R$80. Então, realmente, o primeiro parâmetro que nós sempre precisamos saber é quanto que ele está disposto a gastar, né? Até quanto que nós podemos usar de ativos para, a partir daí, fazer todo o desenho do estudo. Certo. Aí, uma vez que escolhe os ativos, qual é a próxima etapa? Pronto, a próxima etapa é a finalidade do produto, na verdade, né? A finalidade do produto, o quanto que a gente deve investir e, a partir daí, fazer os testes. Os testes de compatibilidade, teste de estabilidade. Então, acertou a compatibilidade, acertou a estabilidade, fórmula ok. Aí, a gente pode partir para os testes, fazer testar mesmo o produto, né? Para saber a eficácia dele. Detalhe, tudo isso tem que ser feito de acordo com as normas da Anvisa, a IN 28. Eu não posso trabalhar com concentrações acima do que a Anvisa me permite, né? Então, tudo isso a gente tem que ter cuidado no desenvolvimento, para lá na frente chegar, poxa vida, desenvolvi uma biotina de 500 microgramas, a Anvisa só me permite 45. Então, assim, esse cuidado a gente tem previamente no projeto. Então, chegou, deu tudo ok, fórmula maravilhosa, eficaz, segura, né? Porque, na verdade, um ponto mais importante quando a gente vai falar de suplementação, de nutricosméticos, principalmente, é a segurança. A gente jamais nós podemos arriscar a vida do paciente por um tratamento estético, né? Eu sempre falo que a vida do paciente, a gente pode arriscar num tratamento, ele está tentando de tudo, um tratamento para tratar um câncer, por exemplo. Então, realmente, às vezes, você compromete um pouco da segurança do paciente em prol da eficácia. Mas, tirando essas situações extremas, a segurança do paciente é o bem mais precioso. Então, não se fala de eficácia sem falar de segurança. Então, a gente sempre tem como critério básico a segurança. Segurança, eficácia, estabilidade. Sim. Uma pausa rapidinho nesse ABcast incrível para te informar, farmacêutica, que as inscrições do Manipule 5.0 online estão abertas. Você tem até essa sexta-feira para garantir a sua vaga no método que vai fazer você ganhar de 5 a 10 mil reais com manipulação de cosméticos, medicamentos, suplementos, mesmo que você tenha zero experiência, e aumentar as portas de entrada do mercado e de crescimento para você se tornar esse farmacêutico mais seguro e mais valorizado. Clique aqui na descrição do vídeo e garante a tua inscrição agora. Então, escolher os ativos, a gente faz a
pré-formulação, digamos assim, né? E aí, vamos para o teste em bancada, né? Avaliamos a estabilidade. Antes disso, como você falou, a parte do custo, né? Tem que ver a viabilidade, inclusive. Eu até lembrei de um cliente que chegou falando, olha, eu quero uma formulação inovadora, mas eu só posso investir, o meu budget é só R$4 para esse produto. Aí, gente, é complicado. Favor. É muito complicado. Então, você tem que seguir essas duas linhas, né? Agora, o apelo aí já não é mais conosco, né? O apelo é muito da empresa. Só tem que ter cuidado com a parte regulatória, né? Se o que você está prometendo realmente corresponde ao que o produto como é? Ao resultado do produto mesmo, né? E também a gente tem que ver a forma farmacêutica, né? É engraçado porque muita gente chega, né, Alana, querendo fazer fórmula em gota. Gente, eles querem colocar o mundo dentro de uma gota. O mundo dentro de uma gota, não cabe. Não dá, não cabe. É engraçado, né, Alana? Vamos colocar isso. Aí a dose, 2 gotas. Não dá. Não cabe, não cabe. Nesse caso, ou tem que partir para cápsula mesmo, né? E quando se fala em fórmulas líquidas, né, é um desafio trabalhar a estabilidade, né? Mais ainda do que as cápsulas. Por quê? Porque a gente tem que garantir que aquele pode precipitar? Pode, contanto que ao agitar, e tem que ter visível lá o dizer, né, de agite antes de usar, para que o paciente o cliente tome a concentração adequada, né, do suplemento. Existem outras formas, né, Érica? Então, definir a formulação tem que avaliar também sobre a forma farmacêutica, não é só sobre os ativos, Sim. Né? Se pode ir em cápsula, se é viável em cápsula, porque cápsula tem uma limitação de espaço também, né? De repente, aquela dose que você quer colocar de determinado ativo, só vai ser necessário 2 cápsulas para aquela dose específica, né? Às vezes 3, porque a cápsula ela não tem a característica do comprimido, porque o comprimido, como o próprio nome fala, o pó é comprimido, né? O pó ocorre um processo de compressão lá. Então, cápsula não. Cápsula é praticamente... Na manipulação, a gente consegue, né, com um socador, comprimir um pouco, mas na indústria, as encapsuladoras não comprimem o pó. Realmente só enchem o tabuleiro, que são os discos, né, com aquele pó e pronto. Então, existe essa limitação também de concentração. Então, a escolha da forma farmacêutica é muito importante, né? Se vai ser líquido, cápsula, se vai ser sachê. Aí a gente faz todo o desenvolvimento do sachê e depois vê que um ativo ele não é palatável, não é possível fazer... mesmo com os recursos, né, de flavorizantes, não é possível. Então, tudo isso tem que ser pensado previamente, para você não perder tempo, dinheiro, com o desenvolvimento de uma fórmula que lá na frente ela não vai conseguir. E às vezes a gente só consegue, né, que seria a próxima etapa, no teste em bancada. Sim. Né, a gente define a formulação, escolhe 2, 3 opções de fórmulas farmacêuticas, apresentação, e vai ali testar a número 1, né, faz vários testes, vê que se não for viável, a gente parte para outras. A forma, que na realidade não é uma forma farmacêutica, mas a apresentação em gomas, o que é que tu acha? Da apresentação em gomas, como é que tá o mercado? Teve um boom aí, né, por conta eu acho maravilhoso. De uma marca. O que é que acontece? Hoje as pessoas estão com muito preconceito com gomas. Só que eu sempre falo, gente, a goma, coitada, ela não tem culpa de nada. A goma é uma forma, acaba que, entre aspas, é uma forma farmacêutica, né? Que, que ela vai ser como uma cápsula, eu vou ter ativos dentro dela. Esses ativos, eles podem ser muito bons ou podem não ser. O que acontece é que algumas gomas ganharam mercado, algumas gomas que entram naquela terceira situação que eu falei, né, dos produtos que têm concentração muito baixa, que os ativos realmente não são eficazes. Então, acabou que algumas gomas que ganharam destaque, elas entraram nessa situação, e se houve um pouco de preconceito. Vou tomar gominha para o cabelo, vou tomar gominha, aquelas gominhas não funcionam. Mas depende do que tem na gominha. Se eu tiver ativos de boa qualidade, ela vai
ser eficaz. Uhum. Existe essa comodidade também, de ser docinho, de ser agradável. Uhum. Então, assim, eu não tenho nada contra gomas, desde que realmente ela contenha ativos que sejam eficazes e que Cumpre o que promete, né? cumpram o que Mas, de prometem. fato, é desafiador. Você, em termos de qualidade de ativos, ok, mas a goma tem uma limitação, né, em relação à quantidade. Sim. Então, assim, o ativo, pelo menos, existem formulações que dá para você usar ativo lipossolúvel, né? Na nossa base, a base que a gente desenvolveu, não dá. A gente trabalha com ativos hidrossolúveis ou então fica suspenso na goma. O pessoal tem muito, por exemplo, surgiu aí uma moda de gomas de creatina. Não sei se tu viu. Sim. E aí, a creatina comum, ela não solubiliza. Então, fica como se fosse uma areiazinha, né? A gente passa lá na AB, a gente fez o teste no moinho de rolos e melhorou muito, assim. Mas ela fica suspensa, né? A creatina normal, porque nem tem uma creatina que ela é mais solúvel, um tipo de creatina que dá para fazer, né? Fica melhor. Mas a creatina comum, dependendo da concentração, fica realmente arenosa, né? A goma. E fica realmente inviável para o consumidor, para dispensar para o consumidor. Então, é importante frisar que nem todo ativo é compatível com a fórmula em goma. Por exemplo, fitoterápico. Não dá, né? Vitaminas, minerais, ok, em quantidade pequenas. Pequenas, assim, mas suficiente para suprir ali a concentração mínima adequada, né? Mas tudo isso tem que ser levado em consideração. No final, a mais prática mesmo, né? Que é cápsula. Por isso que a maioria dos terceiristas, dos fabricantes, eles só trabalham basicamente com cápsula. A gente tem até um parceiro, né, que já, inclusive, trabalhou com gomas e falou, Alana, não é viável porque a perda é muito alta. E tem toda a questão da logística também, que é mais complicada, né? Mas é totalmente possível, tá? Não é todo fabricante que tá afim de entrar em gomas. Inclusive, tem empresas hoje que são especialistas só em gomas, né, em fabricar gomas para terceirizar. Né? Tem fabricantes incríveis. Bom, aí escolhemos os ativos, determinamos a forma farmacêutica, vamos para o teste em bancada, né? Fazemos o teste em bancada, que tem que considerar a estabilidade e também tem um ponto, né? Quando não se trata de cápsulas, líquidos, outras formas, o próprio pó, né? Pó extemporâneo, que tem que avaliar a palatabilidade, né? Que na minha visão é um outro grande desafio. Sim. A palatabilidade. Sim. E aí, o que é que, dentro da tua experiência, o que é que tu fala sobre essa questão da palatabilidade para quem quer trabalhar com desenvolvimento? Na verdade, se a gente consegue ter ativos que são palatáveis, por mais que não seja tão agradável, normalmente a gente consegue disfarçar isso aí com o uso de edulcorante, flavorizante, né? Mas existem situações que realmente são inviáveis. Outro dia eu estava, não foi produto industrializado, mas eu estava dando aula na pós-estética avançada, aí a nutricionista prescreveu uma fórmula para ela e a farmácia ligou, olha, se for para fazer em cápsula, vão ser 11 cápsulas. Você vai querer cápsula? Ela, não, pode fazer em sachê. E daí, a farmácia fez em sachê, só que ela disse que não conseguiu tomar de jeito nenhum, porque um dos ativos, eu não me recordo qual, mas não dava para tomar. E esse ativo, ele poderia muito bem ter sido colocado numa cápsula. Né? Ele caberia perfeitamente numa cápsula, e daí os demais ficariam no sachê. Então, às vezes é possível fazer um tratamento desse combinado, né? É um produto, ele se divide em dois, o passo 1, passo 2, exemplo, né? O passo 1 é numa cápsula e os demais a gente pode colocar no sachê. Então, são estratégias que nós temos que tomar e apresentar, né, para quem realmente quer lançar o produto, que vão deixar o projeto viável. Uma pausa rapidinho nesse ABcast incrível para te informar, farmacêutica, que as inscrições do Manipule 5.0 online estão abertas.
Você tem até essa sexta-feira para garantir a sua vaga no método que vai fazer você ganhar de 5 a 10 mil reais com manipulação de cosméticos, medicamentos, suplementos, mesmo que você tenha zero experiência, e aumentar as portas de entrada do mercado e de crescimento para você se tornar esse farmacêutico mais seguro e mais valorizado. Clique aqui na descrição do vídeo e garante a tua inscrição agora. Ah, interessante. Combinar a apresentação, a posologia, que inclusive a gente já fez até um protocolo de 28 dias, não foi? Um chás, que ficou bem legal. E assim, quando se fala em protocolo, em combo, as pessoas gostam, né? Porque se sentem, sentem que o tratamento é mais personalizado. Né, que aquilo ali teve mais... Não é só uma cápsula, né? Eu vou tomar aqui uma cápsula. Um tratamento. Não, existe um protocolo. Pronto, né? É isso mesmo. É interessante isso. Então, associar a viabilidade farmacotécnica à posologia também é uma excelente saída, né? Quando se tem aí esses desafios. Agora, a última etapa, deu certo o teste de bancada, agora transferir essa formulação, né, a produção, a gente monta lá a farmacotécnica para a produção industrial. Em si, né, a produção industrial, que eu acho que é um dos maiores desafios, porque quando você está em bancada, você tem uma especificação se for um misturador, né, você tem uma especificação com equipamento de menor porte, né? Na verdade... O misturador de bancada, agora o misturador de maior porte, enfim. Realmente, a gente... É um desafio, né? Porque quando eu faço com a encapsuladora manual, existe aquela força do operador, enfim, tudo que são parâmetros que não são tão mensuráveis. Eu não sei qual a força que ele aplicou ali. E quando nós passamos para a escala industrial, não existe aquela questão de usar o socador, existe a rotação da máquina, a pressão que a máquina exerce. Então, tudo isso vai interferir na quantidade de pó que vai entrar na cápsula, né? E daí eu tenho que ajustar a quantidade de recipientes. Só que lá no desenvolvimento, eu posso ter feito aquele desenvolvimento, aquela fórmula ela pode ter ficado estável com aquela quantidade de X de recipientes, sei lá, com 150 miligramas de recipientes, né? Só que lá na escala industrial, eu só consegui colocar 70 miligramas de recipiente, 60. Será que a fórmula é estável? Então, tudo isso tem que ser pensado na hora do desenvolvimento. E né? Tem que ir ajustando, né? Tem que ir ajustando, sim. Tem que ir ajustando. A gente teve até um caso recente de desenvolvimento, né? A gente só foi até a bancada, né? O cliente não contratou para a gente acompanhar a produção. E aí, a gente passou toda a farmacotécnica, tudo direitinho, era um gel comestível. E o fabricante não conseguiu colocar para frente. Não aprofundei, né? A gente passou as informações, mas às vezes até o lote da matéria-prima, a qualidade do produto que ele está usando ali, do polímero, vai influenciar, né? Então, assim, quando você pensa é importante até as matérias-primas que você usa em bancada, né? Ser pelo menos o mesmo fabricante. O lote, às vezes, não tem como não mudar, mas pelo menos o mesmo fabricante, né? Ter as especificações muito semelhantes aos testes que você fez em bancada. Gente, olha, em relação à cor, o ferro glicinato, a cor dele, dependendo do fornecedor, às vezes até o mesmo fornecedor, ele muda a cor. Às vezes ele é aquela cor telha, outras vezes é um salmão. A própria niacinamida, né? O aspecto do pó muda muito. Então, isso realmente interfere demais no desenvolvimento. É bom sempre ter os fornecedores que são já os mesmos, né? Só que às vezes não dá. Por exemplo, no meu produto tem ferro. Alana, faltou ferro. Eu estava muito desesperada atrás de ferro. Então, lógico que nós temos aqueles fornecedores que nós compramos, são fornecedores qualificados, mas nem sempre eu consigo comprar do mesmo. Daquele ferro que eu uso, que tem aquela cor específica, minha cápsula é transparente, né? Então, isso afeta a cor do produto. Então, eu tenho que falar para o cliente, a cápsula está diferente, a cor está diferente, mas é por conta do ferro. Então, realmente, o bom é padronizar, mas
quando a gente trata de matérias-primas, muitas vezes falta. Então, tem que ir realmente no fornecedor, dentre aqueles qualificados, óbvio, o que tem a matéria-prima. Total. Então, fechando essa parte do desenvolvimento, né, existe algumas peculiaridades no desenvolvimento do produto em si que é importante atentar. Eu considero as principais, né? A viabilidade econômica, que tem que associar a expectativa do cliente e do marketing que você tem que trabalhar. Eu não posso prometer que é um produto tecnológico se eu só estou usando ali insumos, arroz com feijão, ativos sem nenhum diferencial, né? A viabilidade farmacotécnica, que entra ali os testes em bancada, e, posteriormente, a viabilidade em termos de produção, né? Então, isso daí também tem que ser considerado. E a segurança. Claro, Segurança. Total, né? Aqueles 3 pilares que a gente falou. Porque, assim, a Anvisa, ela me permite várias... Eu tenho a lista da IN28, só que, dependendo da associação, sair associando muitos ativos, por mais que sejam autorizados pela Anvisa, aquilo ali pode levar à toxicidade do produto, né? Enfim, é só esse ponto básico, assim, que é fundamental no produto. Total, muito bom. E aí, Érica, tu tocou num ponto muito importante, né? Que, por exemplo, a pessoa prescreveu em cápsula, não foi? Prescreveu em cápsula. Em cápsula, uma concentração que ia ali para 11 cápsulas. Para ela tomar aquela dose prescrita ali. O paciente ia tomar 11 cápsulas, 11 cápsulas, né? Então, me fala um pouquinho sobre a tua visão de prescrição de nutricosméticos. Na verdade, eu dou aula na pós-graduação sobre aula de nutricosméticos, né? Para estética avançada. E realmente é um ponto muito importante. Eu bato muito com os meus alunos para que eles não cometam esse erro, né? A gente vê muitos prescritores que prescrevem, sei lá, 3, 4, 5 gramas de ativos e no final coloca tomar uma cápsula ao dia. Né? Como se eu falo assim, eu falo brincando para os meus alunos, como se a cápsula fosse um saco sem fundo, né? A cápsula não é um saco sem fundo. Então, para a farmácia, convencer. Coitado do farmacêutico. Aquela pessoa que ela não tem que tomar uma cápsula, que ela tem que tomar 4, 5 cápsulas, né? Então, é bem difícil. Eu sempre falo para os alunos assim, na dúvida, coloca dose, tomar uma dose ao dia, que é responsabilidade da farmácia falar o que é uma dose, se é uma cápsula, 2 cápsulas. Quando o produto é industrializado, não. Por exemplo, os prescritores que prescrevem os meus produtos, eu sempre peço para tomar 2 cápsulas ao dia, que é a dose, né? Ou então tomar uma dose, aí ele vê que uma dose são 2 cápsulas, mas como é um produto que já é pronto, a dose sempre vão ser 2 cápsulas, né? A dose padrão, então colocar 2 cápsulas. Nas demais situações, coloca-se tomar uma dose. E daí, se eu tenho dúvidas, eu posso colocar dose, isso no caso do manipulado, né? Tomar uma dose ao dia, cápsula ou sachê. Ele pode até dar essa opção para a farmácia, decidir se faz cápsulas ou junto com o paciente, né? Às vezes até porque muda o valor o orçamento da fórmula. Então, é um erro que acontece muito. E eu tento, no meu trabalho de formiguinha, eu tento mudar isso na minha aula, falando para os meus alunos para que não cometam esse erro. Total. É por isso, Érica, que assim, mesmo que a gente tem um público de farmacêutico, né, muito grande, de farmacêuticos que querem atuar no mercado magistral, né, principalmente. Aí, por isso que eu falo, mesmo que você atue na área clínica, é importante você ter esse domínio técnico, você ter conhecimento sobre as formas farmacêuticas, como é produzido uma goma, como é produzido uma cápsula, porque você tendo essa base, já é 50%, né, de caminho andado para você tomar decisões referente à dose posológica, né, a forma farmacêutica. Sim. E aí, isso vai contribuir muito com a adesão ao tratamento, né? Isso. E o produto manipulado, o prescritor ele tem que ter esse contato com a farmácia. Porque se o prescritor, esse nutricionista dessa minha aluna, ela tivesse tido contato com a farmácia, primeiro que ela não teria prescrito em cápsula. Ela teria prescrito em sachê. Só que a farmácia ia falar assim, fulana,
esse ativo, tu coloca na cápsula, porque a paciente não vai conseguir tomar por conta do sabor. Então, ela teria mudado. Para quantas pessoas ela prescreveu aquela fórmula e a pessoa não conseguiu tomar? Isso fica muito ruim para o prescritor. Porque eu não ia gostar de pagar 200, 300 reais numa fórmula manipulada. No caso dela, foi um pré-treino. E eu não consegui tomar. A culpa é do nutricionista, sim. Porque ele tinha que ter visto isso previamente, antes de prescrever. Total. E impacta. Um prescritor, né? Eu sempre costumo falar, um prescritor que ele cresce, porque assim, a melhor propaganda, ele pode até fazer ali o marketing, o posicionamento digital dele, isso é fundamental, mas se ele não fornecer o resultado que o cliente precisa e a adesão está inclusa, porque fui no nutricionista, fiz a dieta, ele passou o suplemento e eu não emagreci, eu não vou voltar, eu tendo a não retornar, né? Então, quanto maior for a adesão ao tratamento, maior vai ser o resultado, e aí as pessoas vão se comunicando, né? Olha, eu fui nutricionista e tive um resultado, e ele se beneficia com a maior propaganda, que é o boca a boca, né? Falando do farmacêutico em si, Érica, porque o farmacêutico ele tem que realmente ter esse domínio sobre suplementos nutricosméticos, na visão do farmacêutico como profissional? Na verdade, o farmacêutico ele está em várias etapas do suplemento nutricosméticos, né? O farmacêutico está na etapa das matérias-primas, do desenvolvimento, da parte clínica, e hoje muito na estética. Os farmacêuticos eles estão realmente muito fortes na estética, e o tratamento estético, é sempre que eu falo para os meus alunos, ele tem que ser acompanhado de uma suplementação, né? Eu consigo resultados muito, muito, muito maiores se eu fizer o tratamento de dentro para fora também. Então, o farmacêutico, ele tem que, não só o farmacêutico, mas os profissionais que atuam na estética avançada, indo agora para a parte clínica, eles têm que conhecer o que tem no mercado. Eles têm que saber que aquele laser Pastelle, Lavian, ele vai ser otimizado, no caso, se for um tratamento para melasma, se eu associar, por exemplo, o meu MQ-derma, né? Sim. Ou então, enfim. E na parte do desenvolvimento, preciso conhecer os ativos. Isso eu dou de ponta a ponta. No desenvolvimento, a prescrição. No desenvolvimento, eu preciso saber os ativos, eu preciso conhecer o que é que tem no mercado. Esse mercado, ele, toda hora, ele está lançando novos ativos. Então, a pessoa que trabalha com desenvolvimento, no caso, como a gente não tem como ficar por fora do que está acontecendo, não participar das feiras. É quase uma obrigação nossa, né? Então, realmente, o farmacêutico está em todos os pedacinhos que compõem a cadeia. Eu costumo falar que o farmacêutico ele tem ouro nas mãos, né? Ele pode bombar como um prescritor, né? Inclusive no nicho de emagrecimento, por exemplo. Inclusive tem donos de farmácia que atendem, né? Na sua própria farmácia, indicando formulações, produtos manipulados, tratamento individualizado ou não, né? Inclusive o MQC ele tá também, né? Em farmácia com manipulação. Sim. O MQC, o MQ era para ter trazido. Era. Mas todo mundo mostra aqui no videozinho. E também tem o vídeo vídeo que a gente falou só sobre a marca, né? Só sobre os produtos, tem também. Mas aí me fala só um pouquinho sobre os teus produtos. Os nossos produtos hoje, eles são vendidos pelo nosso site, pela alguns marketplaces, inclusive Drogazil, e em algumas clínicas de estética, né? As clínicas, elas fazem o tratamento e o paciente já leva o produto. E farmácia. Tem algumas farmácias, principalmente de manipulação, que já dispõem do nosso produto para pronta entrega aqui em Rio Grande do Norte. Aqui em Fortaleza e Rio Grande do Norte. Aí é o MQ-derma. MQ-derma e MQ-rap. Em São Paulo, a gente tem entrega 24 horas também. Olha, uau, muito bom. Então, você que é farmacêutico, você tem ouro nas mãos, você pode atuar da prescrição ao desenvolvimento, ao laboratório. Explore esse nicho de suplementos, o nicho da beleza, nutricosméticos, assim, que está bombando, seja como empresário, se você tem farmácia com manipulação, explore esse mercado, porque é um mercado
muito potencial, que vai além, eu costumo falar que o dinheiro é só consequência, né? Mas quando você está ali, você está levando soluções, contribuindo com a beleza, né? Com a saúde das pessoas, assim, não tem preço, né? E um apelo que eu faço às pessoas que têm o suplemento como algo 100% comercial, porque é óbvio que a gente quer ganhar dinheiro, né? Só que isso vai além do dinheiro também. Então, repensem nos produtos, né? Existem opções baratas, né, de custo baixo, de produtos eficazes. Então, não precisa trabalhar com produto que não tem eficácia, um produto que não tem segurança. A gente precisa aumentar a régua, levantar a régua dos suplementos. Então, realmente, me entristece muito ver produtos que não têm qualidade na boca de pessoas que fazem divulgação na internet, enfim. E realmente me dói, porque a saúde das pessoas que está em risco, né? E a pessoa, às vezes, ela compra no andor, ela compra, poxa vida, eu tô com uma queda de cabelo muito grande, tô com uma dor no meu joelho, e aquilo ali me prometeu um milagre, e realmente o produto não cumpre o que promete. Então, nem todo mundo vai trabalhar com produto tecnológico, eu sei. Eu tenho eu tomei essa decisão de trabalhar com produto tecnológico, mas nem todo mundo tem essa decisão, e tudo bem. Mas desde que sejam produtos que realmente sejam eficazes. Total. Érica, eu sempre faço, eu acho que eu nunca fiz essa pergunta para ti, então eu vou fazer dessa vez. Na realidade, não lembro, mas se não, a gente faz de novo. Tá. Se a gente tem, né, o nosso slogan Manipulis para o Sucesso, e se tu fosse desenvolver a fórmula do sucesso, né, para um farmacêutico, para distribuir aí para os nossos farmacêuticos que estão aqui nos assistindo, que componentes teriam nessa fórmula do sucesso? Pronto, a fórmula do sucesso. A fórmula do sucesso eu tenho que ter dedicação, compromisso, e tem que ter algo muito importante, que é nunca desistir. Se você acredita no seu propósito, e assim, eu acredito muito em Deus, né? Deus está acima de tudo. E foi Deus que me deu o MQC de presente mesmo. Então, acreditar no propósito de Deus. Se o teu projeto é de Deus, nada vai te derrubar. Então, é só não desistir. Só quem não consegue é quem desiste. Então, eu sempre falo assim, não tem o perigo de eu desistir do MQC. Independente das dificuldades, porque realmente a gente passa por muitas dificuldades. É muito difícil ter uma empresa, é muito difícil ter uma marca. Existe muita concorrência, mas isso é normal, né? Então, motivos para desistir, eu já tive vários. Só que eu não desisto e também não desistirei. Porque é projeto de Deus, então ninguém desiste do que realmente vem de Deus. Então, compromisso, foi o que eu falei, compromisso, dedicação e não desistir. Se você acredita, não desiste. Muito bom! E aí, Farma? Gostou desse podcast? Deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, não esquece de deixar teu comentário. Ativa aqui também esse sininho que toda semana você vai receber vídeo novo aqui no canal. Eric, te amei, né? Como sempre, é um bate-papo, realmente uma troca, né? Uma troca. Né? Gente, quando a gente senta numa mesa, só falta não acabar, né? Na realidade, não tem fim os nossos bate-papos, sejam eles profissionais ou pessoais, né? Então, obrigada pela disponibilidade. Eu sei que a agenda tá corridíssima. E espero aí muitos projetos, né, conosco, com a B. Amém. E com certeza o MQC vai dominar o mundo. Na realidade, ele já está, né, em vários lugares do mundo, né? Eu vi que recentemente ele tava indo para Irlanda. Sim. Irlanda, então MQC é sucesso, sempre. Amém. Mais e mais sucesso para a B. E ontem eu estava dando treinamento na fábrica. Nossa, que massa. O manipulador, ele vendeu os vídeos também. E ele não sabia que nós éramos amigas. Ele, Érica, eu assisto um canal que eu aprendo muita coisa lá. Aí quando ele mostrou, era você. Coisa linda. E a farmacêutica também. A farmacêutica, ela entrou na indústria, ela não tinha muita experiência, e ela foi falar com a professora dela da faculdade. E as duas professoras indicaram assistir o canal da B. Eu fiquei muito orgulhosa com isso. Muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência. É muito satisfatório para mim, né, esse reconhecimento. Por isso que é importante você deixar aqui seu comentário. Por quê? Porque o teu comentário, tua contribuição, nossa, ajuda demais o nosso crescimento. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau. Tchau.